No silêncio da noite, em meio à estrada sinuosa e na escuridão, estão os ghouls, uma criatura sinistra que costuma matar todos os desavisados que andam sob a luz da lua. Um ghoul, ou um carniçal, é uma criatura pertencente à mitologia árabe. Entretanto, suas raízes podem ser muito mais antigas. Algumas lendas sumérias falam sobre criaturas semelhantes conhecidas como Galu, uma espécie de demônio mesopotâmico. Se acredita que a conexão vem dos nômades da Arábia, que possuíam rotas comerciais com os sumérios, e dessa forma, a lenda do carniçal foi sendo difundida no mundo antigo. Os demônios Galu eram conhecidos por fazerem parte do submundo e costumavam levar suas vítimas para a terra dos mortos para devorá-los. Independentemente de como os ghouls surgiram na tradição árabe, se sabe que muitos dos relatos sobre essas criaturas vêm da obra Arabian Nights, mais conhecida como As Mil e Uma Noites. Esta série de histórias fornece uma perspectiva interessante sobre essas criaturas e de onde elas vêm. Além disso, a tradução de Arabian Nights por autores europeus não foi inteiramente fiel à natureza das histórias que foram registradas na obra. Por causa disso, os carniçais foram transformados de uma forma que levou a muitas interpretações modernas da criatura. Os carniçais são criaturas humanoides que habitam cemitérios. Eles são conhecidos por comer carne e beber sangue. O mito do carniçal é mais antigo que a religião islã, mas como o carniçal é mencionado no Alcorão, a criatura ainda é uma fonte de terror na cultura árabe hoje em dia. Existem várias teorias sobre por que o ghoul aparece no Alcorão. Alguns acreditam que os primeiros praticantes do Islã usavam histórias que eram familiares à sua cultura para converter as pessoas às suas novas crenças. Independentemente de como os carniçais foram introduzidos na tradição árabe, existem vários fatos importantes que permanecem proeminentes nas primeiras lendas dos ghouls. Uma das lendas mais conhecidas da mitologia árabe conta que os carniçais primitivos surgiram de Iblis, um tipo de Satanás islâmico. Essa criatura fazia parte de uma raça de seres humanos jin que viviam em um mundo diferente do nosso. Porém, embora fizessem parte de um mundo diferente, ainda eram capazes de interagir com o nosso. De acordo com a lenda, quando Alá criou o homem, Iblis ficou com ciúme de que o homem era mais favorecido do que sua espécie e se recusou a se curvar diante dele. Ele teria sido morto por seu crime, mas sua vida foi poupada por Alá até o dia do julgamento. Iblis então decidiu se vingar dos humanos criando os ghouls, que se alimentaria da carne humana e assombraria até o fim dos tempos aqueles que foram responsáveis por sua queda. Com o passar dos tempos, os ghouls passaram a se alimentar de crianças pequenas, por serem uma presa muito fácil de caçar. Os ghouls também desenvolveram a habilidade de mudar de forma. Eles podem se transformar em mulheres para atrair os homens e levá-los para uma área isolada e assim matá-los, satisfazendo sua fome momentaneamente. Eles também são conhecidos por gostar de beber sangue e roubar moedas. Os primeiros carniçais também eram conhecidos por transmitirem doenças em sua pele. No entanto, ghouls eram amplamente desconhecidos na Europa, até que Anthony Galland, um escritor francês, traduziu As Mil e Uma Noites. Embora a tradução do texto tenha sido uma grande obra na rica cultura árabe, os textos foram manchados por causa da interpretação errônea de Galland dos textos. Se acredita que ele tenha criado vários personagens e adicionado histórias que originalmente não faziam parte da obra. Um desses personagens era Mina, uma mulher que gostava de fazer companhia a ghouls que habitavam um cemitério, em vez de passar o tempo com seu marido. Essa versão dos ghouls introduziu a ideia de que as criaturas frequentavam cemitérios especificamente para se banquetear com os mortos, o que, por sua vez, teve um grande impacto em como a Europa passou a perceber a lenda dos carniçais. O livro das Mil e Uma Noites continuou a crescer em popularidade em toda a Europa e, por sua vez, inspirou muitas histórias do ghoul
que afetaram a interpretação moderna da criatura. Alguns dos mais famosos escritores da história foram inspirados por essas lendas e acabaram acrescentando sua própria perspectiva da criatura e suas motivações. A aparência física de um carniçal é semelhante nas representações árabes e europeias da criatura. No entanto, os europeus possuem características próprias. Em muitos dos primeiros mitos, há descrições de carniçais bastante peludos. Isso ocorre possivelmente porque eles são conhecidos por terem características caninas. Tendo uma aparência semelhante a um cachorro, seria natural concluir que o resto da aparência da criatura teria sido semelhante a um animal. Existem também relatos de carniçais que se transformam em outros animais. Embora fosse possível para um carniçal se transformar em qualquer tipo de animal, ele geralmente costumava aparecer na forma de uma hiena. O ghoul usa a forma de uma hiena para atrair sua vítima para o deserto. E quando estiver longe o suficiente da civilização, o resto do bando aparece e ataca a vítima. Eles então a devoram rapidamente. Os ghouls europeus ainda possuem suas características caninas, mas ao invés de serem peludos, como os da lenda original, eles se transformam em criaturas pálidas que possuem uma pele frágil. Essas criaturas são consideradas sensíveis à luz, que pode lhes causar dor e até matá-los. Além de serem pálidos, esses ghouls europeus também são capazes de mudar de forma. No entanto, esses ghouls possuem habilidades de mudança de forma ainda maiores do que os primeiros ghouls árabes. Alguns mitos dizem que esses carniçais são capazes de se transformar na última vítima que devoraram, independentemente de o ser humano estar vivo ou morto, quando se banquetearam com sua carne. Além disso, esses carniçais também podem acessar as memórias da pessoa que devoraram, comendo o seu cérebro, permitindo que eles se misturem à sociedade sem serem descobertos. Embora alguns carniçais tenham uma aparência bastante feroz e tenebrosa, outros são capazes de se misturar à sociedade humana razoavelmente bem. Ghouls tendem a viver em áreas isoladas que estão separadas da maioria da sociedade. Contos mais recentes de ghouls sugerem que as criaturas moveram suas operações principalmente para o subsolo. Dizem que eles frequentam porões e prédios abandonados. Existem maneiras de lutar contra um ghoul. O método mais comum usado para matar essas criaturas é a decapitação. Antigos mitos de carniçais afirmam que eles podem ser mortos com o uso de uma espada. De acordo com os antigos, é necessário dar apenas um golpe para matar a fera. 2 ou mais golpes ressuscitarão a criatura, e certamente significará a morte da pessoa que está lutando contra ela. Como apenas um golpe pode ser usado para matar um carniçal, a decapitação é o método preferido para garantir que a besta morra rapidamente. Dos contos originais de carniçais que foram escritos na literatura árabe até a interpretação moderna dessas criaturas, muitos autores registraram a lenda do carniçal. A história de Gerib e Rish é uma história que aparece em As Mil e Uma Noites, e é uma das histórias originais que apresenta carniçais que não foram adulterados por Anthony Galland. Em A História de Gerib e seu irmão Agib, Gerib é enviado em uma viagem para obter a mão de seu amor, Madjuya, em casamento. Ao longo do caminho, ele encontra Saddam, o ghoul mestre de um castelo que ele deve superar para continuar em sua busca. Ele derrota o ghoul e seus filhos e o converte ao Islã. Saddam, o ghoul, é descrito como um carniçal que tinha algumas características humanas. Pickman's Model é um conto sobre ghouls que foi escrito pelo famoso autor Lovecraft. Essa peça detalha o encontro de um homem com um artista chamado Pickman, que ficou fascinado com a ideia de ghouls e criaturas demoníacas. O texto descreve as muitas pinturas que Pickman criou. No final, é sugerido que o próprio Pickman é algo diferente de um humano e que ghouls ainda existem com a humanidade nos metrôs e túneis subterrâneos esquecidos. Essa história faz referências a The Nameless Offspring, de Clark Aston Smith,
e também propõe algumas ideias alternativas de como os carniçais são capazes de procriar. Essa teoria sugere que os carniçais roubam crianças humanas e as substituem por suas próprias, para permitir a diversidade genética. Existem muitas teorias sobre como os carniçais são criados, embora muitas simplesmente tenham nascido da imaginação e da observação do comportamento do carniçal. Uma das explicações mais simples de como um carniçal pode surgir é simplesmente o acasalamento de um carniçal macho e fêmea. No entanto, a maioria dos carniçais que procriam juntos tende a comer seus filhotes logo após o nascimento. Algumas teorias surgiram na mitologia dos carniçais, que afirmavam que essas criaturas podiam acasalar com humanos, geralmente humanos que foram enterrados por engano. Existem alguns que teorizam que os carniçais são tão difíceis de destruir inteiramente porque eles não procriam. Alguns mitos medievais afirmam que eles são ex-humanos, que se transformaram em carniçais por causa da sua natureza maligna. Existem várias maneiras de isso acontecer. A primeira é quando uma pessoa vive uma vida tão má que suas ações a fazem ressuscitar dos mortos e viver como um carniçal. A segunda ocorre quando o humano canibaliza outra pessoa. Ambas as transformações são permanentes e refletem a alma repulsiva da pessoa que se tornou um carniçal. Alguns afirmam que os carniçais são criados por algum tipo de anormalidade genética, algo que pode ocorrer por meio de uma doença infecciosa. Esse processo geralmente é transmitido quando uma pessoa é mordida por um carniçal ou entra em contato com fluidos biológicos que penetram na pele. Isso faz com que a pessoa aflita se transforme gradualmente em um carniçal, ou morra e depois retorne dos mortos como um ghoul. É provável que o mito do carniçal tenha suas raízes na Mesopotâmia. Entretanto, o mito do ghoul pode ter surgido para tentar explicar o real motivo de Iblis odiar os humanos. Como os carniçais tendem a avisar viajantes, a história dos ghouls também poderia ter sido usada para explicar o súbito desaparecimento de uma pessoa. Mito ou verdade, os carniçais, ou ghouls, são criaturas horripilantes, que carregam em seus corpos doenças altamente contagiantes e nocivas. Eles são sedentos por carne humana e não poupam esforços para caçar suas vítimas. Essas criaturas não costumam deixar sobreviventes para contar história. Suas lendas divergem e são tão profundas que podem ser mais velhas que a própria humanidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!